Senhoras e senhores, boa noite. O Senhor Deus, nosso Pai, vive em nós e está a todo momento nos criando e educando e ao mesmo tempo nos utiliza na segunda etapa da criação através dos pensamentos e sentimentos que surgem nas situações do dia a dia. Passarei agora a entoar as palavras de oração e a oração do Senhor. Peço que me acompanhem orando no coração. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Una Meixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Oração do Senhor da Igreja Mundial do Messias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque a autoridade, a glória e as bênçãos são eternamente do Senhor, a quem eu uno o nome Messias. Amém. Novamente, boa noite. No encontro da semana passada, compartilhei o estudo que fiz da série Meixo Sama e a Bíblia e os Salmos de Kyosho Sama sobre a existência de Deus e a fragilidade do ser humano. Hoje, gostaria de dar continuidade ao tema sobre a existência de Deus, compartilhando com as senhoras e senhores as sagradas palavras de Meixo Sama e a série Kyosho Sama e Masaki Sama, recebendo a vontade de Meixo Sama 3, que falam sobre esse tema. As sagradas palavras de Meixo Sama, com o título Minha Aspiração, publicado no jornal Glória em março de 1951, traz o seguinte: Quando vocês olham para o mundo atual, o que veem? Vocês conseguem ver o quanto as três calamidades de doença, pobreza e conflito estão fazendo a humanidade sofrer e agonizar, não conseguem? Tomemos o Japão como um exemplo. Pessoas dizem: existe a tuberculose, existem essas doenças contagiosas, existe isto ou aquilo, os hospitais estão cheios e não há leito suficiente para os pacientes, e assim por diante. Suspeito que hoje não haja uma pessoa sequer que não tenha algum tipo de doença, apesar de parecer que tem uma aparência saudável. Não fosse só isso, as pessoas também sofrem com tributações, falta de dinheiro, preços elevados e assim por diante. E não importa o quanto ganhem, isso não é suficiente. Isso me leva a fazer as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, por que nascemos? Será que sofrer não seria a própria vida? Em seguida, temos a questão do conflito. Além das questões nacionais, uma guerra de escala sem precedentes está prestes a acontecer no mundo inteiro e toda a humanidade está tremendo de medo. Se Deus visse esse estado miserável da humanidade,
ele teria de estender sua mão auxiliadora, tamanho o grau de miséria. Caso ele não estenda sua mão auxiliadora, nada terei a dizer àqueles que dizem que Deus não existe. Mas ouçam todos: Deus existe. Definitivamente, Deus existe. Por que eu digo isso? Porque a minha igreja do Messias veio a existir para salvar toda a humanidade. Meishu Sama disse isso em 1951, há 70 anos, mas ao olharmos para o presente, será que notamos alguma diferença? Em relação à situação do mundo atual, talvez muitas pessoas vão dizer que não tem diferença nenhuma. Mas eu digo que para mim existe sim uma grande diferença. E na série Kyoshu Sama e Masaaki Sama, recebendo a vontade de Meishu Sama 3, encontramos a resposta. Apesar das sagradas palavras de Meishu Sama não serem as mesmas das citadas acima, o tema principal é Deus. Meishu Sama diz o seguinte: o ser humano precisa simplesmente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vem através de tudo. Ele vê através de tudo. Todo o restante é trivial, ou seja, desnecessário. Todos complicam os ensinamentos religiosos dizendo coisas como é preciso fazer isso e é preciso agir dessa maneira. Em suma, o ponto mais crucial é: Deus existe. Mas quase ninguém ensina isso. Honestamente, acho que só a Igreja Mundial do Messias diz isso atualmente. Eu nunca ouvi pessoas de outras religiões defendendo isso. E Kyoshu Sama nos diz: deixe-me lhes dizer o seguinte: Deus Criador, o Senhor Deus, está vivo. Ele está vivo dentro de cada um de vocês. Isto não é algo que vocês conseguirão compreender pela lógica humana. Vocês conseguem dizer: Deus vive dentro de mim, com convicção e sinceridade? Vocês conseguem dizer isso como sendo algo que vem dos seus corações? Eis a questão. Nós, seres humanos, esforçamo-nos em nossa vida cotidiana, absorvidos por um mundo de inúmeras emoções e não somos capazes de controlá-las. É realmente difícil as pessoas sentirem: Deus está vivo dentro de mim. Nós, por alguma razão, acreditamos em Deus através do que chamamos fé. Tentamos confiar em Deus dizendo-lhe nossos desejos. Esse tipo de fé que professamos até hoje é diferente daquele que eu estou tentando lhe transmitir agora. Melhor dizendo, estou perguntando o seguinte: será que conseguimos realmente dizer Deus está vivo dentro de mim com convicção? Meishu Sama veio ao mundo com o nome Mokichi Okada e viveu sua vida enfrentando tudo o que aparecia à sua frente. Apesar de tudo isso, ele sentiu que Deus vivia dentro dele e, por fim, ele pôde crer nisso com uma convicção inabalável. E agora, Meishu Sama não necessita mais do nome Mokichi Okada. Ele não carrega mais este nome. Ele se tornou um filho de Deus, um filho do Pai Celestial, que é o Pai da sua vida. Ele se tornou aquele que herda a obra do Pai Celestial. Este estado de Meishu Sama, acredito eu, é o que nós chamamos de Messias, o Salvador. Ou seja, Meishu Sama é agora um filho de Deus que expressa a vontade do próprio Senhor Deus. E Masaaki Sama diz: nós queremos ser felizes e alegres, não queremos? E a verdadeira alegria é algo que dura para sempre, não é? A felicidade
e alegria que vocês encontram neste mundo são temporais. Elas não duram. Vocês podem se sentir felizes com a cura de uma doença, mas outra doença pode surgir e tirar-lhes a vida. É por isso que eu estou dizendo para vocês que existe um mundo chamado paraíso. Trata-se de um mundo onde vocês podem encontrar a alegria verdadeira e eterna. O paraíso existe. Existe um mundo repleto de conforto, alegria, amor e paz perfeitos. O paraíso também pode ser chamado de casa de Deus. O patriarca dessa casa é Deus. Ele quer conviver com seus filhos em sua própria casa, mas eles fugiram de casa. Ele, como um pai, quer que seus filhos voltem para casa um dia. E vocês querem saber? Deus está agora esperando por nós em sua casa, na nossa casa. A única questão que nos resta é se queremos ou não regressar ao nosso verdadeiro lar. Quando vocês ouvem algo acerca de Deus, vocês podem sentir que isso é como se fosse irreal, porque não conseguem vê-lo com seus próprios olhos, mas na verdade, Deus e Meishu Sama existem. Meishu Sama não foi embora nem desapareceu porque ele faleceu. Então, apesar de não conseguirem vê-lo, acreditem no paraíso, onde vive tanto o nosso verdadeiro Pai quanto Meishu Sama. Abram as portas do paraíso, sua verdadeira casa, e entrem neles. Digam a Deus e a Meishu Sama que vocês estão arrependidos de terem fugido deles. Eu lhes digo o seguinte: se vocês fizerem isso, Deus e Meishu Sama abraçarão vocês. Eles darão um abraço em vocês, porque o amor deles é infalível e verdadeiro. Quando isso acontecer, a alegria que vocês sentirão é algo que nunca foi experimentada por vocês antes. Não há palavras que descrevam isso. As sagradas palavras de Meishu Sama são complementadas por Kyosho Sama e Masaaki Sama, trazendo pontos importantes para nossa reflexão quando Kyosho Sama diz que a fé que professamos agora é diferente da anterior. Se temos a convicção ou não de que Deus está vivo dentro de nós. E também quando Masaaki Sama diz que fugimos da casa de nosso Pai, mas que Ele está nos esperando, e se temos o desejo ou não de retornar ao nosso verdadeiro lar. Ele orienta também para abrirmos as portas do paraíso e entrarmos nele, onde Deus e Meishu Sama nos abraçarão, ao dizermos que estamos arrependidos por termos fugido, e assim poderemos sentir uma alegria indescritível. Quando afirmei no início que existe uma grande diferença entre o presente e 70 anos atrás, me referia à minha pessoa. E certamente posso incluir as senhoras e os senhores que seguem Meishu Sama através de Kyosho Sama, não é mesmo? Sem dúvida alguma, graças a Kyosho Sama, o conhecimento que temos hoje da verdadeira vontade de Meishu Sama, com o ressurgimento da Igreja Mundial do Messias, nos torna diferentes e está fazendo toda a diferença no mundo e para os antepassados da humanidade inteira. Vamos continuar fazendo essa diferença, crescendo cada vez mais, levando a verdadeira mensagem de salvação às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Agradeço a todos e todas, uma boa missão e até o próximo encontro. Muito obrigado.